Pessoal, muito bom dia a todos. Vamos dar início então a mais uma reunião semanal, né? Hoje é segunda-feira, dia 4 de abril de 2022. Como de costume, a gente começa falando dos indicadores aqui no Brasil, né? A gente vê o Ibovespa ainda sendo bastante beneficiado pelo forte fluxo de capital estrangeiro, né? O Ibovespa subindo aí 2,09% na semana, superando os 121 mil pontos aí pela primeira vez nos últimos 8 meses, tá? No mês de março, né, a nossa bolsa ela teve um saldo líquido positivo de 21,35 bilhões de reais, tá, por parte dos investidores estrangeiros, e com isso o Ibovespa acabou tendo uma alta de 6,10% no mês de março e acumulando aí 15% de alta no primeiro trimestre de 2022, tá? Dado interessante aqui que em dólar nossa bolsa ela acumula impressionantes 35% de valorização em 2022, tá? Então, o Ibovespa outperformando aí os principais índices de ações do mundo todo, tá? Cenário bastante positivo por aqui. No cenário político, né, a gente teve a semana aí marcada por mais uma mudança no comando da Petrobras, né, feita pelo presidente Jair Bolsonaro. O general Joaquim Silva Luna ele foi substituído pelo economista Adriano Pires, tá? Além disso, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, ele pediu demissão diante de suspeitas de que ele teria favorecido pastores evangélicos aí na distribuição de recursos, tá? Já na parte econômica, a gente teve bastante dados econômicos internos aqui com relação à taxa de desemprego, né, que ficou em 11,2%, o menor nível aí para o período nos últimos 6 anos, tá? Apesar da recuperação de emprego, a gente viu que o salário médio real ele continua encolhendo, né? Está cerca aí de 8,5% abaixo dos níveis observados pouco antes aí do surto do Covid-19, tá? Passando agora para o cenário internacional, né, nos Estados Unidos a gente teve como destaque aí a divulgação do PCE, né, que é uma medida de inflação aí preferida do Banco Central americano. O PCL atingiu 6,4% no acumulado dos últimos 12 meses, medido até março. Tá? Esse é o maior valor de dado de inflação desse indicador dos últimos 40 anos. Tá? Teve divulgação também do PCE núcleo. Né? O PCE núcleo, ele basicamente ele é o PCE excluindo ali a inflação de alimentos e energia, né? Que são itens mais voláteis ali com relação à inflação. Então, excluindo esses itens, o PCE núcleo ele avançou 5,4% nos últimos 12 meses, né, o que pode dar suporte a uma maior alta de taxa de juros já na reunião de maio aí do Banco Central americano. Tá? A taxa de desemprego nos Estados Unidos ela caiu para 3,5%, 3,6% em março, tá? Abaixo dos 3,7% esperados pelo mercado, e é o menor nível aí desde fevereiro de 2020. Né? Por esse lado, a gente vê a economia americana se recuperando muito bem aí do cenário de Covid. Tá? Porém, a criação de postos de trabalho ficou em 431 mil novos empregos contra 490 mil na expectativa de mercado para o mês de março. Tá? Os principais índices americanos eles terminaram a semana então mistos, né, mas depois de fecharem o primeiro trimestre do ano em território negativo. Né, a gente vê essas questões de discussão sobre retirada de estímulos, guerra na Ucrânia e sinalizações de uma possível recessão econômica impactando na bolsa americana no acumulado aí desse ano, tá bom? Já na China, né, a China ela segue sofrendo com o aumento de casos de coronavírus no país, né, e aquela política que eles têm por lá de tolerância zero, tá? Então, esses surtos de Covid em muitas cidades chinesas têm elevado bastante aí as restrições com relação à mobilidade e interrupções também no setor manufatureiro, tá? Então, isso acaba aumentando aí as preocupações com cadeias de suprimentos globais em inflação. Por outro lado, o mercado ele acabou reagindo positivamente à notícia de que a China estaria compartilhando informações chaves com auditores americanos sobre empresas negociadas na Bolsa dos Estados Unidos. Né? Então, isso acabou sendo um ponto positivo aí para o mercado.
tá? E por fim, o nosso IFIX, nosso índice de fundos imobiliários aqui no Brasil, ele fechou a segunda semana seguida de alta, né? Teve uma alta mais expressiva aí na semana passada, subindo 1,84%, sendo impulsionado aí pelos ativos de recebíveis e fundos de shoppings, tá? Nessas últimas semanas a gente acaba vendo uma retomada na procura por fundos imobiliários por parte dos investidores, né? Justamente após o Copom ele sinalizar que o término do ciclo de alta de juros ele se aproxima, né? O mercado expectativa aí que a Selic feche em 12,75, sem mais altas previstas, isso acaba favorecendo esse mercado, né? Justamente porque, dado que a gente termine um ciclo de alta, o próximo ciclo que deva vir deve ser um ciclo de baixa, né? O que favorece aí os fundos imobiliários, tá bem? Dando sequência, então a gente passa para a parte de moedas aqui. Vou chamar o Leandro para fazer os comentários para a gente. Bom dia, Leandro. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todo mundo. Meu Deus do céu, chegou o outono, é frio, o dólar caindo. É Suíça, cara. Suíçamos, né? Vai ter Disney final do ano. Então, cara, o dólar segue firme aí numa queda de 1,77 na semana. Meu Deus do céu, o real se valorizando, ficou na frente aí como maior moeda a se valorizar frente ao dólar, mais do que todas as moedas aí do mundo, né? Ficou essa semana. Basicamente por causa de basicamente dos mesmos motivos que o Gustavo já citou, que é a alta das commodities, né? Os investidores estrangeiros fazendo essa posição carry trade, né? Aqui na Bolsa do Brasil, né? Então, aproveitando os preços que até então descontados, né? E comprando muito o Brasil. Então, o fluxo estrangeiro do Brasil tá cada vez maior. Então, lembrando que esse número já passou do acumulado de 70% do ano passado e estamos ainda em abril, tá? Então, vamos observar, tá? Apesar disso, os analistas não olham isso com tanta alegria assim, né? A gente segue num cenário ainda bastante cauteloso por questões de guerra ainda com Rússia e Ucrânia, questões da inflação dos Estados Unidos, e a gente tem muita coisa acontecendo e ainda vai ter eleição, né, aqui no Brasil. Então vamos ficar de olho para ver o que isso deve acontecer. O DXY, apesar da queda, na sexta ele teve uma alta considerável com a saída do payroll, né, que é a criação de novos empregos aí nos Estados Unidos. Apesar de ter saído um número relativamente baixo, né, foi revisado os números de janeiro e fevereiro para cima, o que fez é, aumentar ainda mais o fluxo de capital estrangeiro aqui para o Brasil, tá? Então, o DXY segue aí numa baixa relativamente tímida de 0,24, né? E vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que em 2022 ele está com uma alta de 3%, ou seja, uma certa aversão a risco e o nosso real se valorizando. Como explicar isso? Não sei, na verdade, né? Nenhum analista sabe. Moeda é isso aí mesmo, né? É uma questão totalmente imprevisível. Aqui no campo das criptos, né? O Bitcoin caiu levemente aí, 0,31 para volatilidade das criptos, isso não é nada, né? Então segue firme aí com os 45 mil dólares, buscando, segundo analistas, aí 52 mil dólares, tá? E o Ethereum subindo igual um foguete, com a perspectiva aí dessas atualizações aí para 2022, ainda não tem data definida, mas o Ethereum é basicamente o que mais promete frente aos analistas aí pela sua nova atualização. Então, o príncipe das bitcoins, né, o criador do Ethereum, né, promete que essas atualizações vão ser bastante inovadoras aí para a classe, tá? No demais, a gente segue observando o mercado, muita cautela por enquanto. Tá esquisito, tá esquisito. A gente valorizando muito, dólar caindo muito, guerra acontecendo. Fiquem de olho. Um abraço, até mais. Valeu, Leandro, obrigado. Dando sequência, então, chamar o Alípio para comentar das commodities agrícolas. Bom dia, Alípio. Bom dia, Gustavo. Bom dia, pessoal. Tivemos uma queda forte aí também na soja, 7,45 na semana. A soja, ela perdeu o patamar dos 16 dólares o bushel lá em Chicago, né? E segundo analistas, graficamente ele pode chegar até os 15,20 dólares o bushel.
Lembrando que esse preço que a gente vê aqui na tela, de 34,89, é dólares por saca, tá? Mas uma recuperação desse preço é esperada durante a safra americana. O mercado de soja, então, ele registrou uma semana de muita volatilidade, com perdas de mais de 30 pontos nos vencimentos mais curtos e mais de 20 no mais longo. O contrato maio terminou a 15,82 dólares o bucho, o agosto 15,31, né? E segundo os analistas, não se trata de uma tendência de queda estabelecida definitivamente, já que o preço vem caindo consistentemente ao longo dos pregões da semana, já que a oferta global, não só de soja, mas ela está longe de se normalizar mesmo com uma safra cheia nos Estados Unidos. Então, mesmo com uma área recorde que pode ser semeada agora nos Estados Unidos, como estimou o USDA, que soltou o relatório na última quinta-feira, tá? Ainda assim podemos ter problema. Segundo os analistas, os fundamentos da soja eles seguem bastante sólidos e espera-se que os preços se recuperem ao longo do tempo, ao longo dos meses, principalmente em função das últimas perdas que tivemos, além também do fato de ter essa situação com guerra, que trouxe bastante instabilidade para os preços, e de uma força política que tenta controlar a inflação, né? Uma coisa para ficar de olho é que qualquer ameaça climática aí nos Estados Unidos, que pode causar uma quebra na safra norte-americana, ele pode deixar a questão da segurança alimentar bem crítica. Então, pode trazer bastante volatilidade para os preços, tá? Em relação ao milho, uma queda de 4,48 na semana, negociado a R$ 89 a saca aqui na B3. O milho encerra a semana recuando então 4,4%, deixa os R$ 90 na última sexta-feira. Segundo os análises, a B3 refletiu a situação do câmbio, né, com o dólar em queda livre ante o real, e a pressão de baixa no mercado nacional com a safra andando e chegando cada vez mais próximo da colheita, tá? Hoje já se fala de uma soja a 88 nos portos, então o mercado vai recuando também, sentindo essa pressão do dólar. O mercado de exportação acredita que um dólar frágil pode trazer ainda mais pressão de baixa, e com essa frente vai se aproximando, né, conforme eu comentei anteriormente. Ainda, quando o USDA soltou um relatório na última quinta-feira, perceberam-se sequências de vendas de contratos de milho, tanto lá fora quanto aqui, porque no relatório trouxe uma informação de que a área de soja vai ser maior do que as anteriores, deve ser uma área de plantio recorde, reduzindo a área de plantio de milho. Isso também impactou aí nos preços, tá? O boi gordo, uma queda de 5,28 na semana, negociando a R$ 326,35 arroba. Os principais vencimentos do boi gordo ficaram em campo misto, né? O março 22, que encerramos as negociações, teve uma alta de 0,51, enquanto o abril terminou precificada a R$ 325 arroba, com uma queda de 0,28. Tá? Segundo analistas, apesar do movimento de alta nos preços nesses últimos pregões, né, não significa que houve uma mudança de cenário. Então, com o aumento de oferta de animais, que é o que a gente está vivendo agora, o preço da arroba do boi gordo deve seguir em tendência de queda no curto prazo, isso segundo analistas. Além disso, tem uma questão que as programações de escala de abate estão preenchidas até abril, então isso mantém o preço do boi gordo nesses patamares, tá? O café é uma alta de 3,33, negociado a $282 a saca. O café se recuperou de uma baixa expressiva que teve nas últimas semanas. O mercado futuro do café arábica encerrou então com uma valorização lá em Nova York, e os contratos que recuaram expressivamente no início da semana então se recuperaram, confirmando um cenário de fundamento sólido para os preços, né, conforme estavam apontando os analistas. Então, ainda de acordo com esses, os fatores externos, eles continuam influenciando nas cotações do café, né, até que a Rússia e a Ucrânia entrem em um acordo. Enquanto isso não aconteceu, o preço segue volátil, mas vocês lembram que semana retrasada teve uma forte queda e agora já se recuperando um pouco. E esse cenário a gente não sabe quando pode acabar, né? Então, os preços do café também seguem volátil. Beleza, pessoal? Essas informações aí do mercado agronegócio. Bom dia. Obrigado, Alípio. Dando sequência, então, chamar o Diego para comentar das demais commodities. Bom dia, Diego. Bom dia, Gustavão. Bom dia a todos. Vamos lá, pessoal. Petróleo aqui com uma
queda bem expressiva, né? A semana já começou em queda aí após anúncios pela China de novos lockdowns, né? Em algumas cidades bem expressivas de população, como o Gustavo até já adiantou, e também após aí a OPEP+, manter aquela alta gradativa, que já era um acordo desde o ano passado, né? Que agora, a partir de 1º de maio, ela está no patamar de mais 432 mil barris por dia. Teve um pequeno acréscimo, tá? Mas isso é tático, não houve nenhuma surpresa. A expectativa, o que era acordado era 400 mil barris, esse 432 mil barris já estava digamos assim, nas entrelinhas do acordo ali como uma gordura tática de aumento, tá? Então, basicamente, o grupo ainda continua considerando que essa força de alta, né, e essa volatilidade extrema no mercado aí do petróleo, né, se deve basicamente a preocupações geopolíticas e não princípios fundamentalistas, né? Então, a OPEP+ está se abraçando ainda nessa teoria, por isso que eles ainda continuam com essa liberação, digamos assim, lenta, né? Porém, já programada mesmo antes aí dessa guerra aí, tá? Desse segundo boom aí, né? Das commodities, né? E que ainda reforçou isso, que o presidente dos Estados Unidos, né, o Joe Biden, na quinta-feira, ele anunciou que vai fazer a liberação de 1 milhão de barris por dia da reserva estratégica do petróleo dos Estados Unidos por 6 meses, ou seja, um total de 180 milhões de barris vão ser despejados, né, literalmente, pelos Estados Unidos de sua reserva, tá? A partir de maio, né? Alguns aliados aí ocidentais, que fazem parte aí da Agência Internacional de Energia, concordaram também em participar desse movimento, que é a maior liberação de reserva da história feita pelos Estados Unidos. Então, mostra realmente a preocupação é muito grande, né? Os americanos, principalmente o grupo econômico ali, a política econômica está bem preocupado com o nível de petróleo nos Estados Unidos e no preço dos combustíveis, né, que está acelerando fortemente lá. Então, eles estão tentando despejar essa reserva forte no mercado, principalmente no mercado interno, para realmente segurar essa evolução dos preços, tá? Embora, né, seja um volume bem significativo, como eu comentei, né, tenha colocado uma pressão imediata nos preços, né, da commodity, segundo analistas, assim, é uma solução de curto prazo, né? Ela resolve, só que de uma maneira bem paliativa a curto prazo. É claro que isso daí, como eu falei, são 6 meses aí aguardando desdobramentos aí dessa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né? Já o minério de ferro, a gente teve uma alta de quase 7%, né? Foi uma semana de forte recuperação, já que os mercados esperam uma demanda mais robusta, né, de reabastecimento na China, quando de fato essas restrições do Covid forem suspensas, né? O pessoal está imaginando que isso deve ocorrer aí, talvez em algumas poucas semanas, tomara, né? Enfim, o otimismo também tem um lado do apoio político, né? O Ministério lá da Economia da China vem divulgando várias notas, né? Basicamente com apoios aí para adicional para sustentar a maior produtora de aço mundial, né? E sinais também de um setor industrial bem resiliente, tá? As empresas industriais da China, por exemplo, tiveram um forte crescimento do lucro no primeiro bi de 2022. Então, são números aí bem interessantes, corroboraram para que o minério tivesse uma forte recuperação, voltando aí nos patamares, né, relativamente altos aí de $160, tá? E o ouro teve uma queda, né, foi pressionado basicamente aí pelo avanço dos juros, né, dos treasuries norte-americanos, né, após o relatório do payroll, como já alguns dizem que inicialmente não foi tão interessante, mas o principal foi essa questão do nível de desemprego caiu novamente, né, fez com que a cotação do ouro fechasse a semana em queda, né, e a curva de juros dos títulos de 2 e de 10 anos, né, do americano, o T2 e o T10, voltou a se inverter na sexta-feira, né, e essa escalada de retornos aí acabou impondo aí uma pressão maior ainda ao ouro, né, ao metal precioso. Uma vez que ambos competem com uma reserva de segurança, investidores tendem a preferir a renda fixa nesses casos, né? Nesses momentos de incerteza aí, a renda fixa, ainda mais norte-americana, que é a mãe do mercado como um todo, né? E para o Fed, né, reforçando aí o que o Gustavo falou também, esse mercado de trabalho consistentemente aquecido reforça ainda o argumento em favor do ritmo mais forte de aperto monetário, né? Existe um grande número de apostas aí falando talvez em 0,5% na próxima, né, reunião. Então, de olho que essa semana aí vai ter a ata do Fed, né? Pode passar o slide, por favor, Gustavo? Vamos lá, aos DIs. Mais uma semana aí, tudo vermelhinho, né, na sua coluna semanal, né? Então, as taxas de juros futuros seguiram a tendência de baixa da semana anterior. Na semana anterior, a gente teve uma pressão mais forte ainda, né, de queda acentuada. E a queda acentuada fica clara, né, nesse slide aí, que foi uma escadinha, literalmente, com
uma força maior de queda nos vértices mais longos, né? Basicamente sobre a influência da apreciação do real, como o Leandro já falou, frente ao dólar, né? Esse fluxo estrangeiro positivo, né? Que vem aumentando e, como o Leandro falou, tá estranho, né? Não para de vir, não para de vir. Vamos ver até quando isso vai continuar, essa festa, digamos assim, né? Nos vencimentos mais curtos também, basicamente, o mercado se ancora, né, desse discurso do Banco Central de encerrar o ciclo de alta da Selic 12,75. Mesmo vários economistas, analistas ainda e algumas assets, né, também imaginando que podemos ter mais uma alta, talvez, de meio ponto percentual, chegando ao patamar de 13,25, principalmente devido à inflação que não consegue ser segurada. Porém, também o Banco Central já mostra, né, que tem um, entre aspas, conhecimento que o pico da inflação será agora no segundo trimestre de 2022, que teoricamente isso não causaria nenhum grande espanto e não faria eles mudarem essa rota, né, de talvez fim de ciclo de alta da Selic, tá? Só um dado também legal, que a gente teve uma queda na expectativa de inflação implícita, né, para os próximos 4 anos. Então, a curva também de inflação implícita teve uma queda em todos os vértices, como também na própria curva de juros futuro, tá? Hoje, nós não teremos a divulgação do Boletim Focus, tá? Devido aí à greve dos servidores do Banco Central. Então, muita gente fica aguardando, né, sair aí logo pelo comecinho da segunda-feira o Boletim Focus, e hoje a gente não vai ter esse dado, que é um dado relevante, interessante aí, complexo, né, que pega a média do mercado como um todo, né, de expectativa, devido a essa greve dos servidores do BC, tá? Já falando aí da agenda, né, uma agenda um pouco mais fraca, digamos assim, de dados econômicos, porém não menos importante, né? No exterior a gente vai ter a divulgação aí da inflação do produtor na zona do euro, refletindo basicamente esses efeitos da guerra na Ucrânia, então vai ser um dado relevante, né, um pouco mais atualizado em relação já às consequências, né, dessa guerra, e o discurso do Fed, como a gente já falou aqui, vamos reforçar, nos Estados Unidos, que pode influenciar basicamente aí a curva de juros americana, né? Já que no Brasil, destaque basicamente é para a divulgação da inflação ao consumidor, nosso famoso IPCA. Essa semana será divulgado, né, o IPCA de março, e também os resultados fiscais e dados do setor externo em fevereiro. Mas certamente o IPCA é a cereja do bolo nos dados econômicos divulgados aqui no Brasil, tá? Por hora é isso daí. Boa semana a todos.